aqui o prazer de receber aqui o Rafael Adalto da Costa, graduado em Economia, especialista em Comércio Internacional, mediador e conciliador extrajudicial e judicial, atuando no Sejusc Blumenau, pós-graduado em conciliação e mediação de conflitos. Né? E aqui seria, vamos falar de a iniciativa mais mediação, idealizada com o objetivo de divulgar, esclarecer, estimular e orientar. O Rafael ele escreveu 3 e-books, e no final a gente vai falar como vocês podem ter acesso, 3 e-books. Né? Um é Mediação de Conflitos, Visão Geral. Então, vamos lá chamar aqui o Rafael. Rafael, bom dia, tudo bem com você, não? Bom dia, Iglesias, tudo bom? Como é que você está? Ótimo, melhor agora que a gente vai conversar, bater papo sobre mediação, né? Um assunto que a gente adora aqui, falar sobre mediação. Rafael, eu sei que você é carioca, está aí há alguns anos aí em Blumenau. Eu gostaria de saber comércio exterior, economia, comércio exterior. Qual foi o seu primeiro contato com a mediação e você falar, puxa vida, isso aqui pode ser uma coisa interessante para eu investir meu tempo, meu tempo profissional? Então, Iglesias, eu trabalhei durante muitos anos, quase 40 anos, né, na área do comércio internacional, com formação, residência no exterior, como gestor de negócios, gestor de equipes, gestor de empresas, né? E próximo à pandemia, logo depois da pandemia, eu resolvi mudar um pouco esse foco da minha vida profissional, não necessariamente por causa da pandemia, mas a pandemia serviu para a gente refletir um pouco sobre essas coisas, né? E eu resolvi me dedicar a uma outra tarefa, né? Uma outra atividade. E daquelas que eu comecei a buscar, inclusive por sugestão de parentes e amigos, né? Me disseram, você devia procurar mediação, estudar mediação, trabalhar na mediação. E na hora eu disse, mas mediação de quê? A gente tem aquele primeiro susto. E disse, não, a mediação ligada às questões de solução de conflitos judiciais, extrajudiciais. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto, descobri que muitas dessas técnicas que a gente hoje utiliza na mediação também estão presentes na questão da gestão, da liderança, porque nós lidamos com pessoas sempre, né? Seja na mediação, seja na atividade profissional de qualquer pessoa. E eu comecei a estudar. E já no início de 2000, final de 22 para 23, né? Busquei informações e algumas orientações me levavam a estudar a mediação judicial através da certificação. E eu achei que a quantidade de horas, o estudo é relativamente pequeno para a formação de mediador judicial, são 40 horas, e a gente que vem estudando a vida inteira, eu achei que eu deveria procurar um pouco mais de estudo. E aí eu fiz a primeira pós-graduação, né, que aí são 360 horas, que a gente estuda a mediação com mais abrangência. Terminado esse período, eu comecei o curso de certificação para mediador judicial, né? E completei todo esse curso em 2024, no início de 2024, e também, imediatamente, logo em agosto, eu comecei a trabalhar no Sejusc de Blumenau, que abriu as portas para mim, a Bruna, que é a secretária, a doutora Quitéria, na época, que era a coordenadora do Sejusc, né, me deu a oportunidade de começar a trabalhar lá, junto com os colegas que nós temos no Sejusc, somos quantos mediadores? Muitos, né? Hoje somos uns 14 ou 15 mediadores, mais os estagiários. Então, desde então, venho estudando isso todo dia. Como eu não tenho a formação na área do direito, eu tive que fazer um esforço maior de começar a estudar todas as leis aplicáveis a isso, né? Aí a gente estuda a lei da mediação, estuda o Código de Processo Civil, estuda o ECA, estuda a lei do idoso, vai estudando tudo e é uma coisa muito boa, né? Porque a mediação ela é muito gratificante. Ela, embora ainda haja algumas questões
referente à remuneração, né, que sempre é uma questão para ser discutida, mas é um processo, é um procedimento muito interessante, muito bom. E toda vez que eu termino uma mediação, que eu vejo que as pessoas estão saindo melhores do que chegaram, né, eu me sinto muito feliz e recompensado pelo esforço todo. Ótimo, Rafael, ótimo. Bom, aí você nessa iniciativa Mais Mediação, você editou 3 livros, 3 e-books, é isso? Isso. Dentro desse processo de estudo da mediação, eu observei duas coisas que foram bastante emblemáticas para mim, né? A primeira é que a mediação, por ser ainda um procedimento relativamente novo, poucas pessoas, ou a grande maioria da população, ainda não enxerga a mediação como realmente um procedimento para a solução de conflito. A gente ainda vive um pouco digamos, naquela cultura do litígio, né? Em vez de procurar sempre, a ideia é sempre processar ao invés de conversar, né? E, nesse sentido, eu entendi que eu deveria esclarecer um pouco as pessoas sobre esse tema. Fazer a minha. Quase como um colibri levando uma gota d'água no incêndio, mas se aquela gota d'água não chega, talvez o incêndio não acabe. Não é? E também uma outra situação que eu notei que existe pouca literatura direcionada aos medianos. A literatura para a formação de mediadores, de discussão de temas de mediação, é gigantesca, mas muito focada no mediante, precisa entender o processo que ele vai passar, é muito pouco. Então, procurei nessa iniciativa Mais Mediação, que é uma iniciativa particular, né, que eu estou desenvolvendo de pouco em pouco, eu escrevi esses livros focado nas pessoas, para que a pessoa leia e entenda o que ele vai passar no processo da mediação, né? Ótimo. Não, inclusive, eu vou depois aqui colocar aqui, compartilhar com o pessoal o livro para ter uma noção. Né? Foi muito bem escrito, você tem 3 livros, isso aí, o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre a mediação de conflitos, uma visão geral, né? Depois tem outro que é um menorzinho, 18 páginas, né? 18, 19 páginas, e tem outro que a gente vai falar em outra oportunidade, já faço o convite já, que é a parte condominial. Né? É uma coisa que já atuei já com mediação condominial, inclusive no judiciário, ou levando como advogado, levando no Sejusc, né? E é fantástico quando você faz uma mediação do condomínio, mas é uma área que eu te falo, o pessoal muito refratário, né? É muito refratário. Eu queria saber uma visão sua, você que não é advogado, né? Como você está sentindo hoje, né, se atuando já no Sejusc, lá de Blumenau, como você está sentindo essa relação mediador com advogado? Você acha que evoluiu nesse tempo, né? Embora seja pouco tempo de atuação, mas você já tem uma experiência de vida, eu acho que isso que é fundamental, experiência de vida. Tanto é que você escreveu, primeiro você foi fazer, né, que eu estava conversando aqui nos bastidores, primeiro você foi fazer, inclusive, uma especialização para depois atuar. Então, outra visão, é vivência, né? É vivência. Né? Então, isso não foi por acaso. Se eu vou trabalhar numa área, eu tenho que saber muito daquela área. Então, vivência, principalmente quando você não tem a formação jurídica, que no caso, eu acho que é uma coisa muito boa aqui no Brasil. Não precisa ser advogado, embora a maioria ainda é advogado. Como você está vendo a relação do mediador, ele como gestor daquela reunião, daquela sessão, com um advogado? Como você sente isso, Rafael? Eu acho, o que eu tenho percebido nessa questão dos advogados, né? Naturalmente, como em qualquer profissão ou qualquer meio social,
quando as pessoas conhecem pouco, né, elas reagem de alguma maneira. Os advogados com quem eu tenho trabalhado aqui, são muitos aqui em Santa Catarina e outros de outros estados que participam também de alguns processos que vêm de pessoas ou de partes que estão em outros estados também. Existe naturalmente duas coisas que eu considero fundamentais. A primeira, uma preocupação se a mediação vai ser efetiva, né? E ela só é efetiva na medida que ela é conhecida e que ela é praticada e que aquele acordo que é feito também é cumprido, né? Porque não adianta a gente ter aquela satisfação que fez um acordo hoje e depois não cumprir. Então, se perde um pouco esse fundamento da mediação, do acordo que foi feito. E segundo, eu tenho outro lado, de muitos, e aí eu poderia afirmar, não sei em proporção, em percentual, digamos assim, mas em proporção eu posso te afirmar que é a maioria. Hoje, a maioria dos advogados são mais receptivos, são muito receptivos, inclusive colaboram, né, na minha abertura. Eu sempre convido os advogados a participarem, né, no sentido da orientação e não no sentido da defesa. Porque se nós estamos na mediação num ambiente conciliatório, a gente não tem que defender nada, a gente tem que orientar o cliente, o mediando, no sentido dele poder tomar a melhor decisão para que efetivamente haja o cumprimento da vontade das partes. E alguns advogados não gostam. Já teve advogado que me disse: eu não gosto da mediação, não acredito, não gosto, não faço. E eu tenho a grande maioria, graças a Deus, né, que dizem: não, realmente a mediação nos ajuda muito, acelera o processo, alivia o estresse, né? E eu já fiz algumas estatísticas pessoais, né? Toda vez que há uma mediação, que o advogado faz um trabalho prévio bom para que ele explique o que ele vai encontrar, como ele deve chegar na mediação, com possibilidade de propostas ou entendimento daquilo que vai ser feito, a mediação flui muito bem, os acordos tendem a serem realizados e o cumprimento deles, até onde a gente tem notícias, também é muito bom, né? Então, resumindo, os advogados são parte fundamental na mediação e eles têm que colaborar no sentido de enxergar o mediador como um parceiro e não como um concorrente ou um opositor à ideia que ele tem. Se vier sempre com uma boa disposição ao diálogo, ao entendimento, as chances de dar certo a mediação são realmente imensas, né? Eu tive até um caso até recente. Se vocês vão falando, a gente vai lembrando o caso. Dois casos, assim, vou falar bem resumidamente, que o objetivo é ouvir o Adalto aqui. E eu gosto muito quando a gente entrevista um mediador, e que ele não é da área, né, não era da área jurídica. Eu acho muito legal isso aí. A gente aprende muito. Aqui é Caroline. Parabéns, Rafael, excelente mediador, e sua fala é muito importante para todo o poder judiciário e a sociedade. Opa, bem-vinda, viu, Caroline? E aproveite e se inscreva no canal da TV Apamex, você que está no YouTube, se inscreva, não precisa pagar nada, ninguém vai te ligar para você ou passar algum e-mail, é só se inscrever, isso ajuda, inclusive, a divulgação. Eu tive um caso agora recentemente, né? Eu atuo em 2 varas da área de família, eu fui obrigado a largar como um Sejusc, nada contra, mas é o tempo, né? Você tem um tempo que você... Então, e um desafio, para mim, a área de família é um desafio. Muita gente pensa que é fácil, não é um barril de pólvora. Daqui um pouquinho estarei num barril de pólvora para a gente saber como lidar. Eu fiz uma mediação, um mês atrás, mais ou menos, uma colega lá do Rio de Janeiro, uma advogada do Rio de Janeiro, começou a colocar, eu faço uma abertura, tal, comecei a colocar
Ah, não, mas isso aí deixa a juíza decide. Quando ela fala 2 vezes, eu falei, ó, o né, escrevente fazendo coisa, eu falei, olha, pode encerrar aí, dá como infrutífera essa audiência. Pô, mas o que aconteceu, doutor? Não, primeira coisa, né, nós estamos fazendo uma mediação. Então, vamos tentar trabalhar na mediação. Eu preciso de todo mundo, inclusive de vocês, dos meus colegas advogados. Eu preciso de vocês. Agora, só falar que isso aqui vai decidir o juiz, isso aqui vai decidir o corpo. Porra, então vamos encerrar. Pô. Não, doutor, o senhor está nervoso. Não estou nervoso, sou objetivo. Né? Se vocês não 100% de querem acordo. se vocês não querem mediar, que nós todos, e não precisa um divórcio não, era um inventário, desculpa, era um inventário. A gente pode fazer algumas etapas e deixar outros para a nossa juíza decidir, não há problema nenhum. A gente pode fazer parcial. Agora, o que eu peço é o seguinte: se a gente está todo mundo focado, né? Os mediandos, né? Os interessados e os colegas, né? Não, doutor, não, vamos seguir. Bom, para resumir a história. Conseguimos fazer o inventário e não era complicado, porque tinha empresa, era a filha mais velha do primeiro casamento que morava no Rio de Janeiro, com a segunda esposa e um irmão, né, que não tinham contato. Então, você viu, a coisa era bem complicada. Além de resolver 100%, tinha mais 2 casos. Tinha 2 casos envolvidos, 2 processos envolvidos. Não vou citar aqui, né, mas tinha 2 coisas que se resolveu na mesma audiência. Na mesma audiência foi resolvido. Sabe aquele caso ali e tal? Olha, vamos fazer? Vamos. Tá, tudo se resolveu. 3 casos numa audiência e começou com a pessoa, não, deixa para o juiz decidir isso aqui. Isso aqui é juiz da coisa, não. E outro caso, na área de família também, era violência, aí já era um divórcio, o casal tinha um filho e tinha um apartamento, né? O advogado, que era exclusivo, o escritório era dele, né? Tinha uma equipe, mas o escritório era dele, fez questão de acompanhar a pessoa. Primeira coisa que ele fala para mim é o seguinte: doutor, o senhor permite a minha cliente ficar fora da sala de audiência? Eu falei, permito. Ele falou por qual motivo, né? Foi agredida, a violência doméstica. Não, admito. Só que é o seguinte: quando tiver alguma coisa para decisão, o senhor vai lá consultar ela e no final tem que assinar o termo. Né? Era o físico ainda. Não, tudo bem. Começamos, tal, e vai, e o livro volta e meia saía para ver a coisa. Bom, mas uma história. Isso era em dezembro de um ano qualquer aí, que ficou mais ou menos a linha, sabe, ia vender o apartamento, o divórcio, todo mundo concordou com o divórcio, ia vender o apartamento, e aí quem ia ficar na posse do apartamento até a venda? Houve um negócio de aluguel, né? Então, quem vai pagar uma parte do aluguel? No fim, deu para reverter que a pessoa ia morar naquele apartamento. Né? A divorcianda ia morar no apartamento. Só não naquele momento, mas no final de janeiro. Marquei uma audiência, até foi no início do recesso, né? Do recesso, falei, tem algum escrevente ainda que pode me atender aqui? Não, espera um pouquinho. Olha, fulano de tal, era uma coisa única, estava começando, né, o fim de recesso. Bom, acabou, encerrou, a mulher também veio, assinou. Aí ele falou, doutor, vai ser uma perda de tempo. Aí ele começou assim, olha, vamos encerrar isso aqui, que vai ser perda de tempo, então, vai ser perda de tempo, né? Não acredito que haverá. Eu, sinceramente, não acredito. Olha, vamos acreditar. Em dezembro, em janeiro, foi para a segunda audiência. Chegou na audiência, o divorciando pegou, falou, olha, nós combinamos dia 31 entregar a chave. Isso era por volta do dia 20, 21. A chave está aqui. Já saí do apartamento. A chave está aqui. O advogado, que era um pouco refratário, olhou assim para mim, assim e tal. Pô, está aqui a chave, e tudo foi acertado. Quando acabou, tal, todo mundo saiu, esse advogado voltou. Doutor, eu não sabia que mediação era isso.
Sincero, eu tô abismado com o negócio. Eu tinha certeza que não ia dar certo. E então deu certo que a chave já estava ali, de posse da pessoa. Então, a mediação, pessoal, olha, resolve 100%? Não, não resolve 100%. Não resolve 100%. E uma coisa, é importante saber o seguinte, é o time das pessoas, o tempo das pessoas. Principalmente na área de família, um divórcio. Aquele que propôs o divórcio já está divorciado, mentalmente já divorciado. O outro não está. Então a gente tem que respeitar isso aí. Rafael, falei demais, que você me estimulou a lembrar dois casos. Aí o Cláudio, né? Acho que se não me engano é o Cláudio. Cláudio, valeu, Rafael. E aqui, aqui vai ser difícil, eu leio aqui. Kátia. Sou estagiária pela faculdade, sempre de mediadores, e estou aprendendo ainda mais com sua fala. Gratidão, Rafael. Bom, Eu fiz a minha pós-graduação no Centro de Rafael, Mediadores de deixa Brasília. eu tirar aqui o. Ótimo, ótimo. Eu conheço algumas pessoas que fizeram lá. Eles fizeram lá. Então, é um excelente referencial. Né? Um excelente referencial. Você falou do advogado. A gente sabe que tem alguns que são refratários, tem outros que colaboram muito. E a população, Rafael, que no fundo é o cliente principal, embora a gente saiba a influência muito grande do advogado, mas a sociedade, aqueles que vão até uma sessão de mediação, como você está sentindo, né, desde que você iniciou com a mediação, na atual conjuntura? Olha só, desde que eu comecei a atuar na mediação, lá se vão, sei lá, entre as mediações que eu atuei como mediador e mais que eu assisti como observador e como comediador, já se vão mais de 500 audiências em 1 ano e meio, né? Ou 2 anos praticamente. E dentro delas todas a gente observa uma coisa em comum. Primeiro, ainda há por parte da população o entendimento que a mediação vai falar com alguém autoritário, com uma autoridade, autoritário e autoridade, achando que o mediador é um juiz em que em algum momento ele vai decidir a vida dele, né? Essa proposta da autocomposição, né, que eu sempre digo que é a oportunidade que as pessoas têm de escolher o que quer, ao invés de esperar uma sentença, ainda que já possa ter havido uma decisão liminar, né, que ela pode ser alterada conforme a vontade das partes dentro do que é possível dentro da lei. Né? Isso ainda como é que eu posso dizer? Ainda é difícil para as pessoas entenderem que isso é possível. Eu não sei se é questão só cultural, as pessoas também trabalham em regimes em que tem hierarquias, e quando chega na mediação que eles passam a ser os protagonistas, essa troca de chip é difícil. Não é? Inclusive na questão do próprio advogado, que ele entra num ambiente conciliatório e vai daqui a pouco para um litigioso numa IJ e volta para um conciliatório. Então, essa mudança ela não é feita de forma instantânea. Por isso que, quando eu começo sempre todos os mediadores fazem isso, né? Tem que começar com a abertura, para ir, digamos, distensionando um pouco a situação. E a maioria, com quem eu tenho tido a oportunidade, depois de alguns minutos de mediação, a gente conversando, deixando falar, ouvindo com atenção, com a clássica escutativa, né? Procurando procurando ser empático, sem necessariamente se envolver demais com o problema, senão a gente não consegue dar seguimento, nem também cumpre com a obrigação da neutralidade, né? Então, as pessoas vão se soltando, umas mais, outras menos, né? Os mais jovens, né? Quando eu falo mais jovem, eu digo até a faixa dos 45 anos, têm mais capacidade
de absorver essa possibilidade de autocomposição. Os mais velhos, às vezes, têm que dar um pouco de informações e um pouco mais de trabalho, em especial os idosos, né? Porque o idoso, quando chega a uma determinada idade, já acha que sabe tudo ou que não precisa de mais nada. E, na verdade, eu sempre digo a eles, quem é que vai morrer primeiro, eu ou você? Você tem 80 anos, eu tenho 65. Será que eu vou morrer antes de você? A gente não sabe, né? Então, de uma certa forma, eu penso que a gente deve informar sempre. E aí, se o advogado vier para uma audiência judicial, ou se for através de uma mediação judicial, que para mim é o suprassumo do conceito de mediação, né? Tem que primeiro trazer a pessoa para dentro do ambiente conciliatório. Entender que aquele local onde ele está, pelo menos por aqueles minutos, aquelas horas, ele não está sujeito a nenhum tipo de pressão que vá obrigá-lo a tomar a decisão A, B ou C. Que ele raciocine e pense. Se não dá certo hoje, espera um pouquinho, volta amanhã, dá um tempinho, vamos conversar em separado. Utilizamos todas as ferramentas possíveis, né? De tal forma que a pessoa quebre. Mas, no geral, ainda existe uma certa resistência por desconhecimento, né? Porque, como a coisa é boa, quando percebe que é boa, muda de atitude. As pessoas têm aquele. Na minha abertura, eu falo: ó, hoje a decisão de vocês. É de vocês dois. A decisão é de vocês dois. Se não chegar a um acordo, que ninguém é obrigado a fazer acordo, aí sim. Aí a nossa juíza vai decidir, porque ela tem obrigação perante a sociedade de decisão. E a gente percebe que as pessoas se assustam, né? Eu que vou decidir, sabe? É tipo, pô, né? Ainda mais quando se fala em divórcio. Ainda mais quando se fala assim, em mas eu nunca tive preparado para isso na vida. Então vai estar hoje. Hoje é seu dia. E uma coisa que eu uso, faz um pouco tempo para cá, não me lembro agora, mas eu uso há pouco tempo atrás, e que eu colho os frutos interessantes, falo assim: olha, agora, por favor, né, eu faço online, né, por favor, não tome nenhuma decisão sem consultar seus advogados. Os advogados, nesse momento, estão aqui para assessorá-los, para fazer o melhor para vocês tomarem a melhor atitude, né? Esse é o papel deles, né? Hoje aqui. Se não houver acordo, eles já sabem qual o procedimento normal no processo. Isso, olha, a gente sempre vai analisando, né, o Rafael, aquele que acredita que sabe tudo não sabe nada. Então, quanto mais a gente atua, mais fala: puxa vida, eu preciso aprender uma coisa aqui. Será que se eu usasse aquele outro daria melhor? Inclusive aquelas mediações que deram 100% certo, mas a gente sempre, pelo menos eu gosto sempre de analisar, né? Isso o advogado ele sente-se confortável, entendeu? Ele sente confortável, ele sente-se empoderado. Opa, espera um pouquinho, eu não estou aqui escanteado, eu estou aqui para participar também, né? E eu falo, olha, muitas vezes eu falo assim: olha, ou a senhora, o senhor provoca o seu advogado, ou o seu advogado provoca, ou eu vou provocar para vocês conversarem em particular, mesmo que tente sair da sala virtual, né? E muitas vezes a pessoa está no celular, não está com coisa, com o computador, nem que tente sair, depois retorna, não há problema nenhum. Mas e funciona, viu? A maioria dos casos funciona, porque a conversa individual quando, digamos assim, quando a gente faz eu sempre proponho, né, que ao final da abertura, eu sempre, por questão de procedimento normal que a gente faz, né, dá a palavra, digamos, à parte autora, para depois ao requerido, né? Eu sempre faço um resumo de um, depois faço um resumo de outro, para que todo mundo saiba o que nós estamos falando aqui. E, às vezes, o que acontece? É muito comum, a gente sabe disso, que quando existe a possibilidade do ambiente agradável, conciliatório, as pessoas até falam coisas que até para o advogado não falaram no momento anterior.
E aí já houve caso de a gente olhar o advogado espantado, mas você não me disse isso. Peraí, posso conversar com ele? Pode, vai lá, conversa. Né? E chega desde os extremos de manter aquela posição firme, que não quer acordo, porque se é assim, não tem conversa, a chegar no outro extremo, em mediação familiar, em que eles vieram para o divórcio, a gente foi conversando e eles terminaram se reconciliando. Eu disse, quem veio com o divórcio terminou se reconciliando. Então a gente tem do menos infinito, na matemática, do menos infinito ao mais infinito para a gente trabalhar. Não é? Então a gente tem essa possibilidade que eu acho que para o advogado é um pouco difícil. Não é? Muitas vezes ele segue um pouco amarrado, né? Dentro daqueles procedimentos que eles têm que ter, que na mediação a gente, entre aspas, tem mais liberdade de tratar, né? Pela própria natureza do procedimento de mediação. Então, é uma possibilidade que eu sempre digo para os advogados: olha só, tem coisa que você não pode perguntar, mas eu posso. Porque, como eu não sei, eu posso. Claro, claro. E suscita, às vezes, soluções que as pessoas talvez não tivessem pensado de início. Né? Isso ocorre, viu, o Rafael e internautas. Olha, aproveite e dê o seu like e também se inscreva no canal da APAMEC no YouTube. Se Né? inscreve no canal da APAMEC. Isso aí. Isso acontece, isso ocorre. Nesses 14 anos que só na área de família, só teve um caso que eu olhei assim, era um casal novo, seus 20 anos, tal. Foi a primeira briga, né? E aí, não, vamos separar. Eu comecei a conversar com eles, falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos daqui 40 dias, 50 dias, vocês voltam aqui. Agora, lição de casa, pense nisso, pense nisso. Daqui 50 dias, né, me dá uma pauta aí, encaixa aí o caso deles aí, daqui 4 semanas, 5 semanas. Daí o pessoal votou. Votaram, os dois votaram, né? Votaram, falando: nós precisamos questão de votar aqui para dizer que é o seguinte: nós reconciliamos, ouvimos, começamos. Eu falei: é isso aí, bora, aqui vai o processo. E foi uma coisa muito legal, porque você via que, obviamente, foi uma primeira briga mais séria, né? Briga assim, briga de boca, né? E houve conciliação, você vê que a coisa pegou, né? A coisa foi muito legal, né? Então isso ocorre e é muito interessante. Bom, aqui vamos apresentar aqui o livro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui na tela. Tá. Eu fiz errado, pô. Fiz errado. Eu tenho que pegar aqui primeiro aqui, compartilhar na tela. Vamos ver se dá certo. Compartilhar. Aqui só para as pessoas terem uma. Deu aqui, olha. Aqui é só para ter uma noção. Deixa eu entrar aqui. Mediação de conflitos de visão geral. Aqui é um livro, inclusive, reservado, né? Rafael Adalto da Costa, todos os direitos reservados. Está aqui também classificados pela ISBN e tal. É um livro, não é uma coisa, né? Dedico esse e-book com imensa alegria aos atuais e futuros mediadores e conciliadores de todas as comarcas do mundo que optaram para dedicar o seu tempo e esforço em busca de soluções para os conflitos dos outros. Aqui a nota do autor: esse e-book foi cuidadosamente preparado com o intuito de esclarecer e orientar as pessoas que estejam enfrentando ou desejam evitar algum tipo de conflito. Legal. Iniciativa Mais Mediação. A iniciativa Mais Mediação foi idealizada pelo autor em 2023, com o objetivo de divulgar, esclarecer, estimular e orientar ao público em geral, aquele que buscam a solução para os seus conflitos, pelos caminhos do diálogo, harmonia, consenso,
celeridade através da mediação. E aqui, nós temos aqui, sumário, mediação e seus princípios, mediador de conflitos, aplicação prática da mediação, conflitos e confronto, as principais técnicas de mediação e notas finais. Olha, muito bonito, muito bonito. O livro, muito didático, né? Está aqui, sistema multipórtice, está muito bonito. Estou passando aqui só para vocês, está aqui as leis, né? A resolução 125, o novo Código do Processo Civil, depois a lei da mediação. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa boa, muita coisa. Deixa eu aqui parar aqui de compartilhar. E parabéns, viu, Rafael? Parabéns, que foi uma obra muito interessante. E justamente para os medianos, né, para as pessoas sentirem, saber o que era. Então, para mim, o objetivo foi atingido 100%. Conte um pouquinho que te inspirou. Você já falou já no início, né? Quem te inspirou a coisa e como as pessoas sentem também quando lê, tem algum comentário. Eu tenho distribuído esse livro, né, às pessoas que buscam, têm interesse, né, e as pessoas, muitas leem por partes, né, porque vão naquela forma de leitura de buscar só aquilo que quer saber no momento, mas quem teve a oportunidade de ler e me deu algum feedback, diz que passou pelo mesmo processo que eu passei também de desconhecer a mediação, né? Se nós estamos pensando que a mediação tem, no formato que a gente tem hoje, já com a lei específica, 13.140, né? São 10 anos, né? Num judiciário tão lento, tão complicado que a gente tem, fica difícil que alguém tenha interesse em alguma forma de alternativa, porque acha que tudo vai por ali. Então, o feedback que eu recebo diz assim: a próxima vez que eu tiver um problema, eu vou procurar uma mediação. E eu sempre digo: olha só, embora eu trabalhe, me dedique quase integralmente à mediação judicial, eu sempre digo: primeiro procura a extrajudicial, nem entra no processo. Converse, que ali é que está a essência da mediação, para você nem precisar chegar no processo. O que for feito num acordo, ele tem o seu valor legal também. Está previsto em lei. Então, claro, se tiver alguma coisa ligada a divórcio, com crianças, com dívidas, aquelas coisas que estão lá nos artigos 730 e qualquer coisa lá do Código de Processo Civil, vai passar pelo Ministério Público. Mas também passa digamos assim, num processo de avaliação, não passa mais dentro de um processo tão longo como é o nosso, né? Em termos de abertura de processo, mandar para uma vara, a vara vai mandar para o Sejus, que a gente marca, né? Só para te dar uma ideia, a gente, essa semana, acho que foi segunda-feira, eu consegui terminar uma pré-processual, que é quase uma extrajudicial, em 40 dias. A pessoa esteve lá, fez a sua reclamação, né, no Sejus, lá no Fórum Universitário, do nosso pessoal lá. Nós marcamos, eu sempre marco a 30 dias, porque quem vai pessoalmente, sem advogado, normalmente, não tem muito tempo para esperar, né? Então a gente reserva essas datas, faz assim algumas provisões, né, de datas para atender essas pessoas. Resolvemos ontem. Eles disseram: mas já está resolvido? Eu disse: já. Você pega isso aqui agora, está resolvido. Não tá acertado isso, tá? Então você cumpre, né? Embora ele vá para arquivo, porque uma pré-processual você já tem a obrigação de cumprir, vocês têm a obrigação de cumprir, né? É a mesma coisa. Eu acho que hoje, à medida que as pessoas vão ganhando informações, entendendo melhor a mediação, também orientado pelos advogados, também tem que dar essa dica, né? Dar essa orientação. Olha, vamos para a mediação primeiro. Não vamos entrar com o processo de uma vez, né? Eu não sei quanto custa por aí, mas em Santa Catarina, no Tribunal de Santa Catarina, dos estados, a petição inicial é cara,
tem que fazer pedido de gratuidade à justiça, se for o caso, tem que submeter isso. Quanto tempo nós estamos falando? Pelo menos uns 60, 90 dias. Uma mediação extrajudicial com boa vontade das partes, em 30, 40 dias está resolvido. Né? Então, tudo depende dessa etapa nossa como sociedade. Né? A sociedade vem mudando, quantas coisas já se alteraram, já fazem parte da nossa vida. Né? Nós estamos agora no canal de YouTube. Há 10 anos, 15 anos atrás, isso era impensável. Né? Hoje a gente tem essa facilidade, 2.000 aplicativos, a possibilidade de falar com recursos relativamente acessíveis. Né? A mediação tem que chegar nesse ponto. E o nosso trabalho é para isso. Né? A minha ideia da iniciativa Mais Mediação é que as pessoas entendam que mediação faz parte de um contexto jurídico, né, de solução de conflito, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial. A Carolina está dizendo aqui, perfeito, Rafael, a Andréia, parabéns, Rafael, pessoal gostando muito. Né? Eu vou colocar aqui já, colocando aqui os contatos do Rafael, inclusive aqueles que se interessaram para o livro, né, o e-book, passe uma mensagem, vai ter e-mail, vai ter o WhatsApp, então passe aí e receba, combine aí com o Rafael. Né? Esse número da tela é o WhatsApp exclusivo do Mais Mediação. Né? Legal. As pessoas mandam por aí, por esse zap eu mando o livro em PDF. Né? Ótimo. E aí a pessoa já tem, inclusive, no telefone, eu já fiz num arquivo compatível com o telefone, né? Ou tablet, para a pessoa ter ali, quiser dar uma lidinha ali no momento que está no ônibus, dentro dos riscos, né, de estar com o celular aí na mão, né? Mas está esperando o negócio, vai dando uma lida, né? Principalmente quem está nessa fase de tentar solucionar um conflito, já vai lendo, vai se preparando, melhora muito o astral, né, se a gente pode colocar dessa forma, para quando chegar na mediação estar mais tranquilo e resolver o conflito da melhor forma. Legal, ótimo. Aqui opa, aqui cortou aqui sem querer cortou aqui. Rafael, dá tal e-mail dele, mais mediação sem gmail.com. Bom, eu vou deixando aqui, vou ter Instagram, vai ter YouTube também, e é importante, tudo isso aí é importante, né? É importante, inclusive o YouTube não conhecia, vou entrar depois no seu canal, que é importante a gente divulgar. Eu acho que o objetivo aqui, acho que todos nós precisamos divulgar. Nós não podemos, não, é meu concorrente. Não existe concorrente, pessoal. Ainda mais no YouTube, não existe concorrente. Porque se eu não puder assistir naquele momento, eu vou assistir outro momento, está gravado no YouTube. Então, eu assisto outro momento. Eu tô às vezes, à noite aqui, puxa vida, não assisti aquilo, não assisti aquele programa. Eu vou assistir tranquilamente, não há necessidade, né? E aqui eu peço o seguinte, se inscrevam no canal do YouTube da APAMEC. Nós temos um jornal de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, cada dia um tema diferente, e entrevistados, né? Na segunda, educação financeira, na terça, condominial, e depois temos aí os institutos, que são nossos parceiros, e o entrevistado como o Rafael, que virá também aí para falar, focar, né? Hoje foi uma geral, focar na parte condominial, que é fundamental. Né? Você já foi síndico, né, o Rafael? Ou é síndico? Eu digamos assim, há 2 anos atrás, né, aqui no meu condomínio, havia a necessidade da troca do síndico, né, que houve uma série de coisas aqui em função de pessoas que mudaram, chegaram, né, e eu me prontifiquei, eu era recém-morador do condomínio, me prontifiquei a ser síndico, porque eu já fui síndico há muitos anos atrás, conselheiro, né,
eu achei que eu deveria dar essa contribuição no momento que o prédio estava sem candidatos para isso, né? E aí eu e o outro síndico que nós trabalhamos juntos, ele mais na área financeira, que era a parte que ele cuidava, e eu mais na questão operacional do condomínio, né? Então, nós fizemos uma parceria muito boa num processo de 2 anos difíceis, que nós fizemos pintura do prédio, tivemos que fazer... São 2 torres, né? Aqui em Santa Catarina, no ano passado, choveu mais do que a gente esperava, então a pintura externa demorou um pouco. Aproveitamos, fizemos obras de infraestrutura, uma série de coisas. E aí, o que acontece naturalmente nesse processo? Existe a dificuldade natural do morador entender o que está acontecendo. Não adianta você comunicar, não adianta você não comunicar, né? Porque sempre a percepção é de que alguma coisa não está funcionando ou andando no tempo rápido da expectativa das pessoas. E o que acontece? O síndico, na minha opinião, ele não pode, não tem que ter algum conhecimento de técnica de mediação para ele poder lidar com as pessoas no condomínio. Ele não pode ser mediador, né? Porque senão ele quebra alguns princípios, principalmente da imparcialidade, né? Em relação à questão de atender, ser mediador, fazer uma mediação dentro do condomínio. Mas ele pode usar as técnicas para lidar com as pessoas, para evitar chegar no problema, né? Então, eu usei muito aqui, né? A pessoa disse: você foi mais duro, você disse isso, prometeu e não fez. Disse: não, eu não prometi e não fiz. Na verdade, a gente tem que fazer coisas. De repente, por alguma situação operacional, a prioridade mudou. Se a gente está fazendo uma pintura de um negócio, quebra um cano, eu vou parar de fazer uma pintura para consertar um cano, né? Essas coisas fazem parte da gestão, né? Mas sempre a gente vai encontrar pessoas extremamente receptivas, pessoas, né, nem tanto, e outras que você vai oferecer o céu e não vai ficar satisfeita, né? Então, a gente vai fazer aqui nosso trabalho diário nisso aí, né? E Bom, aí surgiu a ideia de escrever um livro com técnicas de mediação para os gestores condominiais, para que eles saibam como utilizar, né? Dando bizu para eles, né? não, ótimo. Não, eu concordo inteiramente, inteiramente. O gestor, né, o síndico, ele precisa saber como até evitar muitos problemas. Quando a coisa vai extrapolar por uma série de motivos, que a gente sabe que é o condomínio, aí tem que entrar a mediação, né? Tem que entrar a mediação que vai resolver a maioria dos casos, vai resolver, na maioria dos casos, acho que quase geral, né? Aqueles que não há condições, aí tem a justiça, temos a porta da justiça. A gente se consegue mesmo colocar. Rafael, nós vamos agendar aqui, eu quero falar sobre condomínio aí seria numa terça-feira, pessoal, terça-feira, não vai ser na próxima, mas nós vamos ver aí a agenda do Rafael para a gente fazer esse bate-papo aí focado só na parte condominial. E aqui Wilson, né? Acho que deve ser Wilson. Parabéns ao Rafael pela iniciativa de dividir seus conhecimentos. É isso aí, acho que é fundamental. Muitos amigos vieram hoje aqui para prestigiar a nossa conversa. Ótimo, isso é muito bom. Rafael, considerações finais aí de hoje e já se programando para uma próxima. Olha só, o que é importante a gente trazer sempre uma considerações finais, né? Primeiro que a gente deve entender que o mundo já está demasiadamente conflituoso, não é? Então a gente deve evitar, primeiro, o conflito antes de pensar em mediação, antes de pensar em qualquer coisa, procurar ter tranquilidade para resolver as coisas, né? Pensa, medita, faz uma oração, vai dar uma volta, assiste, escuta boa música, qualquer coisa que evite, digamos assim, é como eu aprendi certa vez, que naquele instante difícil a gente tem que guardar uma paz construtiva. Então, a gente guarda aquela paz para tentar fazer alguma coisa adiante.
Se houver necessidade de qualquer solução de um conflito, pensar sempre que você não precisa processar ninguém, você pode sempre conversar com esse alguém, né? Dentro de uma boa vontade de diálogo. Lembrando, parafraseando, lembrando as palavras de Carlos Drummond de Andrade, né? Que diz que dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros nos dizem, o que os outros pensam. Né? Então, senão não tem nem mediação, nem tem justiça, não tem nada que funcione. E se precisar da mediação, busque a mediação extrajudicial com o mediador extrajudicial, ou procure um advogado, e esse advogado vai orientá-lo no sentido do processo, que já vai saber que a primeira ação do processo será uma sessão, uma audiência de mediação. Então, quando vier, já vem com esse espírito, não vem brigando, vem preparado para uma situação. É difícil, muitas vezes, a gente sabe que tem coisas que estão guardadas no nosso subconsciente, sei lá onde está guardado lá, né? E que chegam a aflorar, né? Mas que tem essa boa vontade. Porque eu já passei por situações assim de que depois de um acordo feito, teve um irmão que virou para o outro e disse: mas em 13 de outubro, nunca mais esqueci essa data, em 13 de outubro de 1987, você me disse isso. Eu disse, mas em 13 de outubro de 87, onde a gente estava? A gente nem era tetra. Mal tinha, sabe? Não era nem penta. Então a gente esquece isso, né? A água que já foi não vai mais mover moinhos. Olha para frente, perspectiva, futuro, coisa boa, né? E a mediação, nesse sentido, é uma das coisas que me motiva a trabalhar a mediação, é exatamente isso, né? Que a perspectiva, o alívio, a alegria que as pessoas vão ter é muito, muito grande. Então, que não deixe de resolva, se não puder resolver com calma, se precisar procurar mediação, que procure por via judicial ou extrajudicial, com muita tranquilidade, boa disposição ao diálogo também. Ótimo, e com essas palavras, as considerações do Rafael aí, despedimos de todos, uma ótima quinta-feira a todos. Pense, antes de uma briga, pense, né? Pense como podemos resolver esse conflito. Então, um grande abraço a todos, uma ótima... Obrigado a todos que vieram, obrigado pela participação. Ótimo, ótimo. Foi uma participação muito boa, hein? Excelente. Que bom. Pessoal, até amanhã às 8 horas teremos aí com a Viviane Parreira falando aí sobre mediação também. Um grande abraço a todos. Importante. Um abraço.